Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a Prof. Jai aqui. Pessoal, agora a Prof. vai fazer assim, tá? Uma semana eu vou colocar um mapa inteligente para vocês. E na outra semana eu vou colocar um videozinho, né, que seria esse, com atividades. Então vocês assistam o videozinho e depois façam as atividades. Porque a maioria das perguntas das atividades, elas estão no vídeo, tá? Outra coisa, essas atividades, elas vão servir semanas, vão servir para o caderno e semana vão servir para nota de atividade no boletim. Daí a prof vai deixar especificado, por exemplo, vai ter a Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas. Exercício, a Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas. Daí embaixo vai estar valerá a nota do caderno, valerá a nota do boletim, tá bom? Então vamos começar. Ai, vontade de espirrar. Então aqui a gente começa, né? Acordos e tratos desrespeitados. Esse vai ter 4 partes, porque é muito comprida a Segunda Guerra Mundial e a prof quer esmiuçar ela o máximo para vocês compreender, tá? Então tá. Durante os anos de 1930, vários regimes totalitários desrespeitaram acordos e tratos firmados. Esses regimes totalitários, como a gente viu, é fascismo, nazismo, a gente vai ter mais tarde os japoneses também vão aderir a isso, né? E a gente tem com Vargas também, né? Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, na China. Quando a Liga das Nações contestou o acontecido, o Japão se desligou da entidade. O Japão, ele vai ser o único que vai ter um imperador. Eles têm ainda até hoje imperador. Só que ali no eixo Roma, Berlim e Japão, ele vai ser o único que vai ter um rei, um imperador, ao invés de um líder totalitário, né? Em 1935, os italianos invadiram agora a chamada Etiópia e não receberam nenhuma punição. Então, o Japão foi perguntado pela Liga das Nações, foi desligado. Os italianos invadiram o que é chamada hoje a Etiópia e não teve nenhuma consequência. E ainda em 1935, Adolf Hitler determinou o serviço militar obrigatório. Isso contrariava o Tratado de Versalhes. Em 1936, o exército alemão reocupou a Renânia, fronteira da França. Com isso, houve o armamentismo desenfreado de outros países. Então, você vê que o Japão, a Itália e a Alemanha desrespeitaram os acordos feitos e a Liga das Nações, a única coisa que ela fez foi perguntar para o Japão por que ele fez isso, né? Então eles viram que ela não tinha força, né? Então para eles aquilo ali foi ótimo para eles, porque eles podiam fazer o que eles quisessem, né? Aqui, pactos feitos. Em 1936 foi criada uma aliança entre Itália, que era Mussolini, e a Alemanha, Hitler. Ficou chamado como Eixo Roma-Berlim. Pouco tempo depois, o Japão entrou no eixo e os três assinaram o Pacto de Anticominterno, em que se comprometiam a lutar contra o comunismo e se apoiar em questões expansionistas. Mais tarde, o Hitler vai ajudar a Itália com isso, tá? A Alemanha cresce. Eles tiveram sucesso na Guerra Civil Espanhola em 1936. Isso deu a liberdade que Hitler precisava para criar a Grande Alemanha. Então, o eixo Roma, Berlim e Japão, eles tiveram sucesso em se meter na Guerra Civil Espanhola e eles acabaram vencendo. Então, ali o Hitler viu, agora eu consigo fazer minha Grande Alemanha, né? Em 1938, ele começou a anexar povos de origem germânica, como a Áustria e na República Tcheca, os Sudetos. Os primeiros ministros da Inglaterra e França, que eram aliados à Tchecoslováquia, que era aquela parte da República Tcheca, e países das Ligas das Nações se reuniram com Hitler e Mussolini na Conferência de Munique. Aceitaram que os Sudetos se anexassem à Alemanha,
e em troca não haveria mais expansão nazista. O início de uma nova guerra. Todos os membros da Liga das Nações queriam evitar o conflito, por essa razão fizeram a estratégia conhecida como a política de apaziguamento. Eles permitiram a expansão nazista e, sem perceber, isolavam cada vez mais a União Soviética. Então a gente viu que ali os ministros da Inglaterra, da França e os aliados da Liga das Nações quiseram fazer uma conferência de Munique para conversar com o Hitler e o Mussolini. O príncipe, que se eu não me engano era o Akihiko, ele não quis participar dessa conversa, porque ele era muito extremista também, né? E ele era muito racista, então ele não quis participar, né? Essa política de apaziguamento, a gente vê que eles, tipo, não, beleza, então fica aquela criatura aí, essa parte aí, que vocês queriam da República Tcheca, mas deixem o resto em paz, né? E eles deixaram a União Soviética de lado, né? Os alemães desrespeitaram o acordo e tomaram todo o território tcheco. Depois queriam um corredor polonês, que foi a parte que a Alemanha teve que dar à Polônia no Tratado de Versalhes. Assim, a França e a Inglaterra apoiaram a Polônia. Então, aquela parte que a gente estudou lá no comecinho da aula, que a Alemanha teve que dar para a Polônia, eles pegaram de volta. Enquanto isso, a Alemanha fazia acordos com a União Soviética. Por quê? Porque eles foram os únicos que foram atrás da União Soviética. E em agosto de 1939 assinaram o Pacto Germano-Soviético. Nele, Stalin prometia a neutralidade em caso de guerra no Ocidente e, em troca, a parte oriental da Polônia e outros locais estratégicos para deter o avanço alemão ao leste. Com esse acordo, os nazistas se lançaram sobre a Polônia em 1º de setembro de 1939. Em 3 de setembro de 1939, ou seja, 2 dias depois, França e Inglaterra declaravam guerra à Alemanha, eis a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê aqui esse pacto germano-soviético, os dois sabiam que os dois iam furar. Principalmente o Stalin sabia que o Hitler ia furar. Por quê? Porque o Hitler furou todos os outros pactos que ele fez. Furou o Pacto de Versalhes, furou a Conferência de Munique, furou a política de apaziguamento ali, na política de apaziguamento. Então ele sabia. Então ele pediu locais estratégicos para quando a Alemanha se virasse contra ele, ele já estava muito ligado, já estava muito preparado para isso. O Hitler, ele não queria, porque ele sabia que a União Soviética era muito forte. Então, ele não queria se preocupar com aquilo agora. Por isso que ele foi. Ninguém foi atrás deles, da União Soviética. Então, Hitler foi atrás deles para fazer um acordo, né, um pacto, né, que a União Soviética não se meteria ali na parte ocidental, né? Eles que se matem lá, que a gente não tá nem aí. Deixa que se matem. Isso o Hitler pensava, né? Depois eu vou lá e domino eles. E o Stalin, que era muito inteligente também, ele pensou: deixem que se matem, porque se ele ficar enfraquecido e tentar dominar aqui, a gente já vai estar preparado. Então, os dois já sabiam que o Hitler ia furar, tá? Aqui, ó, o armamentismo desenfreado de outros países. Foi o que aconteceu. França, Inglaterra, Polônia, todos os locais, União Soviética, todos começaram a se armamentar muito. A União Soviética também tinha que estar preparada. Então eles já estavam se preparando desde 1936. Lá em 1939, 3 anos depois, eles já estavam com um certo cunho militar de boas, assim. E com esse pacto, eles tiveram mais tempo ainda de se preparar para a guerra, né? Aqui tem a invasão do Japão na Manchúria, tá? Tem um filme que é do Ip Man, que é o mestre do Bruce Lee, que ele tava na Segunda Guerra Mundial, né? E no filme mostra, assim, a pobreza que ficou a China, sabe? Eles tinham que trabalhar em minas, assim, e eles eram muito humilhados.
Alguns iam lutar para conseguir arroz, assim, era bem pesado. Estupro, nossa, rolou a solta. Aqui é o Mussolini na Etiópia, né? Que é uma parte da África. A Conferência de Munique, né? Esses dois senhorzinhos aqui, né? E os coitados aqui, né? Coitado. Aqui é o Pacto Roma-Berlim e Eixo Roma-Berlim e Japão, né? A Konoe. Akihiko Konoe, o nome dele, do príncipe. Aqui o Pacto Anticomiterne. Você vê que tem um C aqui, mas é um K. Aqui a política de apaziguamento. E aqui o eixo Roma-Berlim, germano-soviético, né? Gente, por hoje é isso. Beijocas pra vocês. Tchau, tchau.